estudiantes, ¿cómo están? Espero que todos estejam muito bem. Bom, sou a professora Adriana e estarei com vocês em mais uma aula de língua espanhola para a primeira série do ensino médio. Antes de começarmos, aqueles recadinhos, né? O primeiro é para você que está realizando as atividades no Classroom. Não se esqueça de se conectar com o seu e-mail @escola e realizar a atividade obrigatória da nossa aula, tá? Ao final da nossa aula, então, lá no primeiro link, na atividade obrigatória, você vai realizar a atividade que contará com a sua presença também. Agora, você que está realizando as atividades diretamente em casa, né, não esqueça de agendar com a sua escola a entrega das suas atividades para que seus professores possam corrigir e também efetivar a sua participação nas nossas aulas. Tranquilo? Então, vamos empezar. Então, vamos começar. Que vimos na classe passada? O que a gente viu na aula passada? A classe passada tinha o título Que tal adoptar uma mascota? Então, a nossa aula passada tinha o título Que tal adotar um animal de estimação? Vimos o gênero campanha de publicidade. O gênero textual estudado foi a campanha de publicidade. Então, algumas ações no presente de indicativo e no imperativo, né? Algumas ações no presente do indicativo e no imperativo. E o léxico relacionado à temática los animales. Vimos o vocabulário, então, relacionado aos animais. Nós vimos como se chamam os animais na língua espanhola. E hoje, que vamos a ver? Nossa classe de hoje tem a temática Vamos a adivinhar? Então, a nossa aula de hoje, né, tem o título Vamos adivinhar? Veremos os gêneros textuais adivinhanças e trava-línguas. Vamos estudar, então, as adivinhas e trava-línguas. E estudaremos os adjetivos, advérbios, ações e expressões para descrever os animais. Vamos ver, então, os adjetivos e advérbios e ações e expressões que são utilizados para descrever os animais. Bueno, então vamos começar. Mira as adivinhanças. Então, observe as adivinhas. Prestem atenção para a gente, né, conseguir decifrar. En rincones y entre ramas mis redes voy construyendo, para que moscas incautas en ellas van cayendo. ¿Quién soy? Então, entre cantos e entre ramos, minhas redes vou construindo, para que moscas distraídas, né, nelas vão caindo. Quem sou? Mi nariz está adornada con un cuerno solamente. Llevo una gruesa armadura y asusto hasta al más valiente. Quem soy? Então, o meu nariz está adornado com um chifre somente. Tem uma armadura grossa e assusta até o mais valente. Quem sou? E en la ciudad o en el campo es un amigo del hombre. Adivina este animal sin que te diga su nombre. Na cidade ou no campo é um amigo do homem. Adivinha esse animal sem que te diga o seu nome. E aí, pessoal, conseguiram decifrar as nossas adivinhas? Vamos ver, então? Então, em cantos e entre ramos, né, minhas redes vou construindo, para que moscas distraídas, nelas vão caindo. Quem sou? La aranha. Aranha. Meu nariz está adornado com um chifre somente. Levo uma grossa armadura e assusto até o mais valente. Quem eu sou? El rinoceronte. O rinoceronte. E, por fim, na cidade e no campo é um amigo do homem. Adivinha esse animal sem que eu diga o seu nome. Quem é esse animal? El perro. É o cachorro, não é mesmo? Descubra agora, então, a qual animal se referem as adivinhanças. Então, agora eu quero que vocês sozinhos descubram a qual animal está se referindo as adivinhas ali. La primera, siempre canta en nuestra casa con ropaje amarillo y con su canto alegra a toditos los vecinos. ¿Quién es? Y la segunda, de colores verderones, ojos grandes y saltones. Tenemos las patas detrás muy largas para saltar. ¿Quién somos? Então, leiam com calma ali, reflitam um pouquinho e a gente já volta para corrigir.
E então, decifraram nossas adivinhanças? Conseguiram decifrar, então, pessoal, as nossas adivinhas? A qual animal se referem as adivinhas? A primeira, sempre canta na nossa casa com pelagem amarela, né? E com seu canto alegra todinhos os vizinhos. Quem é? Ele? Canário, né? Aquele pássaro, o canário. E a segunda, de coloração verde, né? De cores verdes, olhos grandes e saltados. Temos as patas de trás muito compridas para saltar. Quem somos? Son las ranas, são as rãs. Bem tranquilinho, né, pessoal? Estas, então, foram algumas adivinhas para vocês. Agora, pone atenção nestes trava-línguas. Agora, preste atenção nesses trava-línguas. Vamos lá, ver se a gente consegue fazê-los, né? Trava-línguas, trava-línguas. La oveja Tecla, Mecla, Pecla e Secla tenía 7 hijos, teclos, meclos, peclos e seclos. Si la oveja Tecla, Mecla, Pecla y Secla no hubiese sido Tecla, Mecla, Pecla y Secla, sus hijos no serían teclos, meclos, peclos y seclos. Então, né, a ovelha Tecla, Mecla, Pecla e Secla são algumas características dessa ovelha, né? Se tu não consegue traduzir, teria 7 filhos, teclos, meclos, peclos, seclos e seclos. Se a ovelha Tecla, Mecla, Pecla e Secla não tivesse sido Tecla, Mecla, Pecla e Secla, seus filhos não seriam teclos, meclos, peclos e seclos. Então, esse foi o nosso primeiro trava-línguas ali sobre la oveja. Agora, este mais conhecido. Estes vocês já conhecem. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En 3 tristes trastros tragaban trigo 3 tristes tigres. Então, esse trava-línguas vocês já conhecem, né? 3 tristes tigres tragavam, né? Comiam trigo num trigal. Em 3 tristes trastos, né? Tragavam trigo, comiam trigo, 3 tristes tigres, né? Bem parecido com o que a gente tem no português sobre los tigres. Analisando a língua, mira. Então, agora vamos analisar. 3 tigres tristes. El perro es un amigo del hombre. A gente já estudou sobre os adjetivos, né? O que são os adjetivos? Os adjetivos, eles servem para dar características a uma pessoa, né? Ao sujeito. Então aqui, no primeiro exemplo, 3 tigres tristes. Tristes é uma característica que está sendo dada para os tigres, portanto, é um adjetivo. El perro es un amigo del hombre. O cachorro é um amigo do homem. O amigo do homem é uma característica que está sendo dada para o cachorro, portanto, é um outro adjetivo. Então, tristes y un amigo del hombre son adjetivos. Agora, mira este outro exemplo. Los leones viven en las sabanas. Os leões vivem nas savanas. Nas savanas é um advérbio de lugar, porque ele está indicando ali, né, onde está ocorrendo esse verbo. Aonde que os leões vivem? Nas savanas africanas. Portanto, é um advérbio de lugar. Los adjetivos y adverbios son utilizados para diferenciar los animales unos de los otros. También sirven para diferenciar animales de una misma especie, pero con características diferentes. Então, os adjetivos e os advérbios são utilizados para diferenciar os animais uns dos outros, mas também servem para diferenciar animais de uma mesma espécie, mas com características diferentes. Agora, observa a descrição. Observe a descrição. Es un perro de grande porte, tiene mucho pelo y su pelo es largo. Su lengua es morada y su raza es originaria de China. Agora, señala a imagem correspondente. Então, conforme a descrição que a gente apresentou ali, eu quero que vocês leiam com calma e identifiquem de qual raça a gente está se referindo, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês lerem e a gente já volta para corrigir.
aí, pessoal, conseguiram? Qual a raça que está descrita? Muito bem. Então, acertou quem escolheu a primeira, né? A primeira foto é a raça que está sendo descrita ali em cima. É um cachorro de tamanho grande, né? Tem muito pelo e o seu pelo é longo. Sua língua é roxa e a sua raça é originária da China. Observando as imagens, só pela descrição ali física, a gente já consegue identificar. Nós temos dois cachorros de porte grande, mas um tem pouco pelo e o pelo não é longo, né? Então, o único também que tem a língua roxa é a primeira raça, que é a raça Chow Chow. Tranquilo? Agora, mira a imagem e señala qual é a descrição correta do animal. Então, agora vocês vão observar a imagem e assinalar qual que é a descrição correta do animal. Lá, tiene el cuello bien largo, pelo corto y con manchas anaranjadas. Las patas son cortas y son animales herbívoros. O la B, son animales feroces, el pelo es anaranjado y poseen una melena. Las patas son cortas y bien fuertes para correr tras de sus presas. Então, analisem ali com calma as alternativas e selecionem a que vocês acharem que é correta. A gente já volta a corrigir. E aí, pessoal, qual que é a descrição correta dos animais da imagem? Então, acertou quem escolheu a alternativa A. Tem o pescoço bem longo, né? O pelo curto e com manchas laranjadas. As patas são curtas e são animais herbívoros, ou seja, são animais que se alimentam de plantas. Por que a alternativa B está incorreta? Porque está dizendo ali que são animais ferozes, com o pelo alaranjado e que possuem uma juba. As patas são curtas e bem fortes para correr atrás de suas presas. Não é o caso da jirafa, né? Não é o caso da girafa, que é o animal que está na nossa imagem. Tranquilo? Mira, la jirafa. ¿Por qué la jirafa tiene el cuello tan largo? La jirafa vive en la sabana africana y allí no hay muchas plantas, por eso debe tomar sus alimentos de la copa de las árboles, pues solo allí encuentra las hojitas tiernas que tanto le gustan. ¿Te imaginas entonces para qué necesita un cuello tan largo? Para chegar bem arriba. Então, por que a girafa tem o pescoço tão largo? A girafa vive na savana africana e ali não há muitas plantas, por isso ela deve pegar os seus alimentos da copa das árvores, porque só ali ela encontra as folhinhas fofas, macias, as folhinhas macias que ela tanto gosta. Imaginas então para que serve
um pescoço tão largo? Para chegar bem alto, bem em cima. Encuentra en el texto un adjetivo e un advérbio. Então, encontra aí no texto que a gente acabou de ler um adjetivo e um advérbio. Lembrando que o adjetivo ele serve ali para dar uma característica e o advérbio também serve para complementar, né, uma característica, um local onde o animal ali vive. Vou dar uns minutinhos para vocês e a gente já volta para corrigir. E aí, pessoal, conseguiram encontrar, então, nosso texto, né? Por que a girafa tem um pescoço tão longo, um pescoço tão comprido? A gente leu, né, no slide anterior. Então, vocês teriam que encontrar um adjetivo e um advérbio. Então, el adjetivo se encuentra el cuello tan largo. E el advérbio se encuentra allí, é o allí. O adjetivo, então, largo, porque é uma característica dele, cuello. Então, o pescoço, né, comprido. Prestem atenção que a gente tem o tan ali no meio. Tan também é um advérbio, tá? Um advérbio de intensidade, porque ele está dando intensidade para a característica. Então, um cuello tan largo, um pescoço tão comprido. E ele advérbio, allí está indicando, né, aonde que a girafa vive. Vive na savana africana. Ela vive na savana africana. Então, essa é a resposta da nossa atividade de número 4. Agora, vamos fazer um quiz. Observa a imagem e marca a alternativa em la que o adjetivo subrayado está correto. Então, observe a imagem ao lado e marque a alternativa onde o adjetivo sublinhado está correto. E a 2. A la espalda llevo a mi casa, ando sin tener patas, por donde mi cuerpo pasa, dejo un hilo de plata. Então, nas costas eu levo a minha casa, ando sem ter patas, por onde meu corpo passa, deixo um risco de prata, né? ¿Quién es? Então, na primeira ali, observem a imagem, na segunda, decifrem essa adivinha. Vou dar uns minutinhos para vocês e a gente já volta.
E então, bem tranquilinho, né, gente, o nosso quiz. Vamos corrigir juntos? Então, acertou na número 1, né, quem escolheu a primeira alternativa. Los animales que viven encerrados son tristes. Os animais que vivem fechados, enjaulados, são tristes. Observando ali a imagem, né, o adjetivo sublinhado tristes é o que está correto. Por que a segunda alternativa está incorreta? Los animales encerrados se quedan más tranquilos. Está dizendo que os animais enjaulados ficam mais tranquilos. Não é o que a gente sabe, nem o que está transparecendo pela cara ali do macaco na imagem, né? E a segunda, quem é da adivinha, né? Nas costas eu levo a minha casa, ando sem ter patas, por onde meu corpo passa, deixo um fio de prata. Es el caracol, é o caracol, né? A tartaruga também leva a casa nas costas, mas o caracol que anda sem ter patas e deixa aquele fio atrás quando ele passa aquela gosma. Muito bem? Bem tranquilo, né, gente? E esta foi a nossa classe de hoje. Que vimos nesta classe? Vamos a adivinar? Vamos adivinhar? Vimos os gêneros textuais, adivinhanças e trava-línguas, né? A gente viu as adivinhas e trava-línguas. Adjetivos, advérbios, ações e expressões para descrever os animais. A gente viu adjetivos e advérbios, ações e expressões que são utilizadas para descrever os animais. Beleza? Então, muitas gracias por sua atenção e hasta a próxima classe de espanhol.